Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos ensina, que ele cresça, que eu diminua. Quando Jesus disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração", ele, na verdade, estava nos dizendo, assim como diz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está dizendo: abandonai todo eu, todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência e todo aquele que abandona a vontade humana passa a viver segundo a vontade divina. E se vive segundo o Espírito de Cristo, se vive no espírito manso e humilde. Se vive na submissão de coração. Porque segundo as muitas raízes do pecado que embrutece o coração, as cóleras, as iras, as invejas, as ambições pessoais e egoístas, tudo isto são raízes venosas que embrutecem o coração e afastam, impedem de estar segundo aquele que é manso e humilde de coração. Está constantemente se revelando, na verdade, a tolice, a insensatez pelos maus comportamentos, por não haver reverência e submissão àquele que tudo opera e executa. Por isso ele nos ensina a submissão de coração, porque todo aquele que é submisso à vontade do Pai, que disse: "Este é meu filho em que me regozijo, em que me compraz fazei tudo o que ele disser", assim como o Filho nos ensina: proclamai o arrependimento, o ano aceitável do Senhor, curai os enfermos, expulsai os demônios, trazei o povo para a mentalidade, para a humildade em Cristo, a fim de que, a palavra diz, muitos perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, até mesmo os que dizem Senhor, Senhor, muitos não herdarão o reino dos céus. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ainda que tenha os dons irrevogáveis que recebeu na incredulidade como pecador, segundo o primeiro advogado, não se tem o amor, a forma correta de operar os dons. E a palavra diz que o véu lhes é colocado novamente, uma mente corrompida e cauterizada, aonde não tem uma consciência suficiente a examinar a si mesmo e os confrontar como destituídos daquilo que ele é riquíssimo. Um espírito que outrora estava errante, que alcançou o espírito da verdade e agora passa a estar no espírito do engano. A palavra diz que é o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver a lama. Por isso ele nos ensina: não erreis, do Senhor não se permite escarnecer. Ele diz: como podeis falar coisas boas se o interior é um sepulcro caiado, garganta caiada, da qual o Senhor não vê exteriormente, segundo o homem vê. O Senhor não vê e nada passa desapercebido, segundo a conduta, porque de cada um merece. Porque na verdade ele conhece até mesmo a intenção do coração. A palavra diz que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele já sabe daquilo que havemos de pronunciar. Assim, quando se persevera fazendo a sua vontade, ele nos ensina mais ainda
Não andeis com solicitude com que haveis de falar, porque eis que coloco a palavra em vossa boca. Por isso, em mais um dia perseverai, manejai bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno, capacete da salvação, cingi com a couraça da justiça, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e se não desfalecerem, todas as coisas nos é acrescentada, usando o escudo da fé, do qual se apaga todos os dados inflamáveis do maligno, cingi a espada à cintura, ó herói, porque aquele que ferir pela espada será ferido. Antes empunhai a palavra do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, e calçai os pés na preparação do Evangelho da paz, que excede todo o entendimento, e o entendimento é desviar do mal e aborrecer o mal constantemente, combatendo um bom combate, segundo as armas das nossas milícias, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, porque ele nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.